Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham tido um bom almoço, uma manhã incrível que a gente já teve hoje aqui na UFSC. A gente vai iniciar agora a mesa de debate, organização e produção dos desfiles, a partir da visão dos artistas. Então, eu já inicio aqui chamando o nosso moderador, eles colocaram aqui, né? Anderson Baltar, jornalista, mestre e doutorando da UFSC, âncora e coordenador da Rádio Arquibancada. Ele que vai ser o nosso mediador dessa mesa, onde eu também já convido para fazer parte Beto Lopes, mestre de bateria do Vai Vai. Mas ele não tem nem os nomes. Não. Não, eu passo aqui. Também para compor a mesa, eu chamo aqui o coreógrafo da Imperatriz Leopoldinense do Rio de Janeiro, Patrick de Carvalho. Também para compor essa mesa, João Gustavo Melo, enredista da Unidos do Virador. Ele que é ator e presidente da Lava Pés Pirata Negro de São Paulo, Ailton Graça. Ele que é carnavalesco em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em vários lugares do país. Carnavalesco da Imperadores do Samba e carnavalesco em Lausanne, na Suíça, em Puglia, na Itália, Eduardo Caetano. E também, fechando essa mesa, eu chamo Mauro Quintais, carnavalesco da Porto da Pedra. Passo a palavra já para o nosso mediador, Anderson Baltar. Oi, agora sim. Boa tarde a todos e todas. Sou Anderson Baltar, sou jornalista e há 2 anos, estou me despedindo de Florianópolis, morei aqui por 2 anos, fiz mestrado aqui e agora estou terminando a fase inicial do doutorado e só queria destacar de início assim, a minha felicidade de ver esse evento acontecendo, sobretudo dentro de uma universidade pública como a UFSC. Eu, como uma pessoa que ama carnaval e uma pessoa que estuda aqui, eu estou muito orgulhoso, muito feliz de ver um espaço que é mantido com dinheiro público, que é mantido pelos nossos impostos e que abre as suas portas para que os artistas da nossa cultura popular estejam aqui. Então, agradeço muito, parabenizo não só a UFSC, mas sobretudo a administração da FenaSamba e da Liga de Florianópolis. Enfim, o propósito dessa mesa aqui é a gente falar um pouco, sobre as experiências de colocar uma escola de samba na avenida, de como fazer esse saber que é tão... Vocês parem para pensar o exercício que o exercício de logística, o exercício de planejamento, o exercício de organização. As pessoas que geralmente pensam, as pessoas que estão fora da nossa bolha, pensam que escola de samba meio que surge por geração espontânea, Parece assim que você, sei lá, jogou 2 gotinhas d'água e a escola de samba brota. E não é um trabalho árduo de meses, de anos. Tenho certeza que o Gustavo já deve ter uns 5 enredos aí na cabeça dele, A Viradouro tem enredo até 2050, se depender do Gustavo, O Mauro também, enfim. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho penoso, é um trabalho muitas vezes invisibilizado, E sobre isso e tudo, imagina o que é coreografar uma comissão de frente, imagina o que passa na cabeça do Patrick para pensar em todas aquelas coisas, toda aquela magia, o que é dirigir uma bateria, o que é pegar 300, 250 pessoas, que tem sua vida própria,
têm seus empregos, seus relacionamentos, seus problemas, vão de ônibus, vão de trem, né? Enfim. O desafio de botar uma escola de samba tradicionalíssima, né? E de fazer ela se reerguer, como o Ailton faz, o trabalho do Eduardo, de tantos e tantos carnavais, por tantos e tantos lugares. Então a gente está aqui nessa mesa, vamos conversar muito sobre isso. E eu começo aqui, né? Vou começar por você, Mauro, até para começar por você. Vamos lá, o Mauro Quintais vai falar um pouco. Mauro, justamente porque você tem avião para pegar daqui a pouco, aí depois você fica até onde der, né? Depois a gente vai abrir para perguntas da plateia, né? Tem que esperar 7 segundos até o microfone poder falar. Então, nosso querido Mauro Quintais, esse carnavalesco aí de tanta experiência, de tantos e tantos anos, né? Vai falar com a gente um pouco. A palavra é sua, Mauro. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço e agradeço também o convite, o reconhecimento. Falar um pouco dessa trajetória, para quem não sabe, em 2025 eu estou completando 40 anos de carnaval. E são 40 anos de carnaval sem nunca ter deixado de fazer carnaval um ano sequer. Ou na Série Ouro, como dizem no Rio de Janeiro, que é o grupo de acesso, Série Ouro, grupo especial, São Paulo, fiz muito São Paulo, algumas coisas fora do país. E com essa trajetória, eu sou daqueles que pegou o carnaval ainda lá atrás, com os barracões ainda muito precários, né? Eu participo da mudança, inauguro a cidade do samba do Rio de Janeiro, já com uma estrutura invejável, com questão de segurança e tudo isso. Então, falar dessa trajetória para mim, eu fico muito confortável. No meu início de carreira, como todo jovem, eu sempre me joguei, sempre arrisquei. E hoje, em especial, vou falar de enredos, da construção de enredos. Porque hoje eu me vejo numa situação, ou numa condição, que eu estive há mais de 30 anos atrás, quando eu falei da loucura através de um enredo, também nessa mesma Porto da Pedra que eu milito hoje. Depois criei um enredo que fazia um paralelo entre os ladrões clássicos e os políticos. E nesse meu enredo, eu vou citar como exemplo, o Robin Hood era um político que roubava, mas dava aos pobres. O Ronald Biggs, que era o conhecido ladrão do trem pagador, o inglês, né, que virou celebridade no Rio de Janeiro, coisas do Rio de Janeiro e do Brasil, né? O Ronald Biggs representava o político que tirava, mas nunca era pego, que foi o caso do Biggs, né? E hoje, 30 anos depois, mais de 30 anos depois, eu trago um enredo tão polêmico quanto. Eu estou fazendo esse paralelo para poder mostrar que o carnaval tem essa condição de você pensar alguma coisa anos atrás e depois trazer para esse universo de hoje. É evidente que eu tive que dar uma boa mexida no enredo, mas eu tinha essa trilogia que eram ladrões, loucos e prostitutas. E hoje o meu enredo da Porto da Pedra, um enredo que vai ser televisionado pela Rede Bandeirantes, um enredo que vai ser cantado dentro da maior festa popular do mundo, é sobre as prostitutas, sobre as profissionais do sexo. Então, eu quero colocar isso aqui hoje, porque hoje é um momento importante, para dizer como o carnaval nos proporciona esses momentos, né? Em que festa que você mata no peito e encara um enredo desse, e em que festa que um enredo como esse é tão bem aceito como está sendo aceito o enredo da Porto da Pedra. Eu me arrisco a dizer que nesses 40 anos eu nunca tive um feedback tão positivo com relação ao enredo. Porque a grande tensão do enredo era justamente como que ele ia ser recebido.
Lógico, a minha preocupação era o grande público, sim, mas também me preocupava a ala de baianas, me preocupava demais as tias, me preocupava demais o meu coreógrafo de comissão de frente, né? A minha ala de compositores. E comecei a perceber que o carnaval nos proporciona esses momentos mágicos. A ala de baianas, quando eu fui apresentar o enredo, uma já gritou assim: eu quero ser Jacutinga. Jacutinga, a personagem, a cafetina famosa da novela. Então, eu trouxe isso porque o enredo foi muito bem aceito. O enredo foi lançado numa segunda-feira na coluna do Anselmo Góes, e à noite o meu telefone não parava mais de tocar, porque eu tenho meu telefone na minha rede social, ouvindo relatos e agradecimentos dos coletivos que militam nesse universo das profissionais do sexo, agradecendo pelo fato da escola estar dando a elas, pelo menos uma vez, um momento de visibilidade, sem ser uma visibilidade estigmatizada, né? A visibilidade preconceituosa, a visibilidade da cobrança da sociedade. Então, acho que é importante eu abrir com essa fala, colocando que o enredo da Flor da Pedra, nas mais antigas da vida, o doce e o amargo beijo da noite, trouxe à tona essa discussão que está aí na cara da gente, que está aí a cada dia na sociedade, uma condição que é consumida por muitos e que ficam invisibilizados. Então, se a gente puder, com esse enredo, plantar uma pequena semente e que venha a ajudar e a proporcionar a essas profissionais, a esses profissionais, eu também contemplo as trans, também falo dos homens, enfim. Se a gente puder plantar uma sementinha, um grão de areia nessa caminhada, eu acho que o meu trabalho já está bem realizado. Nós vamos contar com uma das personalidades mais importantes, que foi eleita em 2024, uma das mulheres mais influentes do século, chamada Lourdes Barreto. Ela tem hoje 83 anos, de profissão de prostituta, talvez mais de 60 anos. E Lourdes, ela foi considerada pela BBC de Londres essa mulher tão importante por conta do trabalho que ela fez no momento que a AIDS explode, surge, né, vem à tona e as pessoas começam a se perguntar que doença é essa. A Lourdes faz um trabalho marcante dentro das comunidades, dentro dos grupos, dentro daquela época não se falava coletivo, mas dentro das zonas, e a Lourdes é reconhecida internacionalmente por esse trabalho. E Lourdes Barreto também abençoou o enredo. Então eu falo de enredo porque o enredo talvez esteja sintetizando o quanto que o carnaval nos proporciona e o quanto que o carnaval é e precisa ser democrático, né? E o arriscar faz parte do ganhar. É muito arriscado, no momento que o país passa, eu trazer um enredo como esse. Eu, no mínimo, vou ter 50% de rejeição. No mínimo. Mas, no entanto, não tive até agora. Então, eu acredito que o carnaval, ele tem essa característica de receber bem. Quando eu falo da democracia do carnaval, eu falo muito também de uma concentração. Eu trago muito essa visão de uma concentração de escola de samba. Uma concentração de escola de samba, que é o momento que antecede o desfile, onde você se ajeita, você se veste, você troca de roupa na frente do homem, o homem troca de roupa na sua frente, onde o diretor é comandado pelo subalterno, onde o contínuo vai dar ordem no chefe. Então, o carnaval tem esse olhar transformador, o carnaval tem esse olhar democrático, né? E eu repito, são 40 anos onde eu milito nessa festa, são 40 anos que eu milito nesse trabalho. E são 40 anos que eu gero figurinos, que eu gero alegorias, que eu penso em enredos e vou construindo parcerias, como foi o caso
do Gustavo Melo, que durante 20 anos foi o meu enredista. Enredista, que é uma palavra que é nova, né, de alguma maneira. Então, o que me sustenta hoje dentro da história carnaval, o que me sustenta é entender que existem parcerias, é entender que o carnavalesco, diferente de alguns anos atrás, não é mais a figura absoluta, ele está ali para protagonizar também parcerias, companheirismos, identidades, ouvir o meu coreógrafo de comissão de frente, saber o que ele entende sobre o enredo, qual o caminho que ele vai tomar. Então, eu consigo, repito, sintetizar todo esse sentimento em parcerias. Um carnavalesco que não entende que ele precisa ter parcerias, que ele precisa divulgar os seus pares, talvez ele não tenha tanto tempo assim, porque numa hora essa coisa surge, numa hora aparece um que diz, não, mas na verdade quem fez essa coreografia fui eu. Na verdade, quem fez esse enredo é meu, esse enredo é meu, esse enredo não é do Mauro Quintais, né? Então, é importante você divulgar. E uma outra coisa que me sustenta dentro do carnaval nesses 40 anos é justamente essa coisa que eu falei no início, que é o olhar da modernidade. É você se nutrir de informações, você oxigenar o seu pensamento, você ouvir suas partes, você trazer para perto de você jovens. Trabalhar com jovens é uma maneira de você oxigenar o seu trabalho, né? Eu ouvi isso, essa fala me veio com o Caetano Veloso, quando lançou um disco. Ele dizia que todos que estavam tocando com ele eram jovens. Ele fazia questão de trabalhar com esses jovens, porque esses jovens iam trazer para ele as novidades, né? Porque hoje em dia as novidades são tão rápidas, né? São tão dinâmicas. Então eu, já com 68 anos de idade, trabalhando em atividade em 2 escolas, eu faço a Porto da Pedra no Rio de Janeiro, faço Macapá, Piratas da Batucada em Macapá. Macapá tem um grande carnaval também, temos barracões, sambódromos, é uma maravilha Macapá. Então, se eu consigo hoje trabalhar em 2 cidades totalmente distantes e com a mesma eficiência e com a mesma agilidade, é porque eu estou me nutrindo de parceiros e de companheiros que são jovens, que são dinâmicos e que me trazem as novidades do dia a dia. Eu acho que talvez eu tenha me desvirtuado um pouco da fala ou do objetivo do nosso encontro, mas eu quis usar a minha trajetória como um exemplo da importância de se ter parceiros e de se estar conectado com tudo que está à sua volta. Muito obrigado, Mauro. Você nunca desvirtua, você sempre um ótimo contador de histórias, como sempre foi. Vou pegar o teu gancho, vou ficar aqui só, igual o jogo de vôlei, só levantando bola, né? Você falou da coletividade, da questão do carnavalesco, que durante, né, certamente quando você começou a carreira, né, o carnavalesco era a estrela, tudo passava pelo carnavalesco, e com o passar dos tempos a gente foi vendo que, né, tem todo um aparato, toda uma quantidade de pessoas ali por trás. E aí eu vou trazer justamente para um segmento que a coletividade é fundamental. Pode pegar o microfone aqui, mestre Beto, vai falar um pouco, tem que ligar. Espera uns 7 segundinhos, enquanto isso eu vou enrolando aqui. E vai falar justamente como é que é gerenciar, como é que é botar tanta gente na avenida, né? Porque é uma coisa que a gente até fala muito, até nos programas da Rádio Arquibancada, né? Às vezes a gente vê o julgamento de bateria se prendendo em detalhes, se prendendo em coisas que não fazem até sentido, porque você não pode, apesar de ser uma orquestra, né? A bateria de uma escola de samba ser uma orquestra, ninguém ali estudou música igual o cara que toca numa orquestra sinfônica, né? São todos autodidatas, são pessoas que estão ali porque querem, porque podem, às vezes nem podem fazer um esforço absurdo para estar lá. Enfim, passa um pouco da tua experiência de que é colocar uma bateria de uma escola tão importante como o Vai-Vai na avenida. Quero desejar uma boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Lopes, conhecido como Mestre Beto, ou Beto Repinique.
Sou mestre do Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai Vai, do estado de São Paulo, e sou muito feliz por estar lá desde 1992, 92 para 93, e aí eu vou contar uma história rápida da minha chegada ao Grêmio. Sou nascido no bairro de Americanópolis, zona sul de São Paulo, e Antônio Carlos Tadeu, para quem não sabe, mestre Tadeu, tinha uma fusão antigamente existia em São Paulo blocos especiais, que era Flor de Lis, Torcida Jovem, Galo de Pirituba, Chorões da Tia G, Camisa 12 e etc. E existia uma fusão entre o Flor de Lis, a qual era um bloco que eu pertencia, e a Escola de Samba Vai Vai. A fusão era entre o presidente atual hoje, mestre de lei, meus respeitos, e o Antônio Carlos Tadeu, que era o mestre Tadeu. E o mestre Tadeu, aí eu vou mais para frente para depois voltar para essa história, ele sempre teve um feeling, né, digamos assim, de despertar ou de conhecer pessoas que brilham, digamos assim. Ele sempre falava, ninguém chuta cachorro morto, aquele linguajar, né, antigo. E aí ele me fez um convite, falou, você tem que desfilar em escola grande, tem que sair no Vai Vai. Quando eu cheguei em casa e falei para o meu pai falou, não vai Vai não. 1993, aquela loucura. E aí a gente sabe como é que é, quem tem filho vai saber o que eu estou falando. Meu pai, escondido, comprou o alvará, né, de táxi, e foi trabalhar no ponto de táxi Vai Vai, na frente da quadra, da sede, né, que infelizmente a gente nunca teve uma quadra, iremos ter ainda, só que existiu uma sede lá. E aí foi onde eu comecei a desfilar no Vai Vai, pelo menos meu pai está ali me olhando. Voltando para o começo, quando eu cheguei no Vai Vai, tocava repinique, toquei repinique por anos, com o convite do mestre Tadeu, e eu saía da Zona Sul para ir até o centro. E nesse meio termo, né, gente, com o dom de Deus, eu sempre gostei de tocar repinique, e o repinique é uma referência. Eu cheguei lá, já tinha outras referências, e aí a vida vai passando, a idade vai chegando, chegou uma hora eu me vi que eu estava sozinho tocando repinique. E começando a fazer os arranjos da escola, porque o Vai Vai ele sempre tinha uma tradição. O mestre dá o sinal, o repinique que se faz as outras, faz o começo, o meio e o fim, sempre no comando do mestre, mas o repinique é como se fosse um violino de uma orquestra sinfônica, uma flauta, um teclado, é o início e o final de uma bateria. Depois eu virei diretor de bateria, e em 2015, o mestre Tadeu e a diretoria que tinha antes fez o convite para eu ser mestre de bateria junto a ele, que no Vai Vai assim, existem setores. O mestre Tadeu hoje, ele cuida da disciplina da bateria, que não é difícil, entrando no nosso assunto. Por que que não é difícil? Na bateria tem de tudo, todos os tipos de pessoas, só que todos têm um ideal só, são todos do bem, e todos têm um ideal que é defender a bandeira da sua escola, como se fosse uma bateria universitária, defender a sua faculdade, uma bateria do seu time do coração. Só que nem todo mundo pensa igual, né? E vai todo mundo quer falar. Vai é difícil. E eu sou um cara mais político, sabe? Mais tranquilo. O mestre Tadeu já é aquele cara mais fechado. E a gente fez o quê? O mestre Tadeu cuida da disciplina, cuida das fantasias, que é uma correria. Se ele não ficar em cima, a gente está perdido. E eu cuido dos arranjos. E dentro do nosso assunto, o que acontece? Você colocar uma bateria de uma escola de samba na avenida é difícil, porque tem o trabalhador CLT, ótimo, tem o CLT músico, tem só o músico, tem aquele que não faz nada, e tem aqueles antigos, né? Eu vou em janeiro. E tem aqueles que ficam de férias, que aí acaba a férias deles, que vocês entenderam, eu vou desfilar. Então são uma série de problemas, e tem aquele que liga na semana, minha esposa mandou eu embora, meu filho está com um problema, então você tem que ser psicólogo, mestre, professor, educador. Então você tem que ter uma paciência, fora os seus problemas pessoais, que só você sabe, fora os seus problemas do trabalho,
fora os seus problemas familiares. O ritmista não sabe disso. E aí ele está procurando uma luz. Vou quem? Vou no mestre. Então, tudo que você faz com seriedade, como disse o mestre Tadeu, eu acho que a gente consegue ter êxito. Isso é na vida, não é como um mestre de bateria. E eu sempre gostei de trabalhar com criança, que aí a gente vai para o início para depois chegar nesse futuro. Hoje eu dou aula na comunidade de Heliópolis, é um projeto que tem pela prefeitura. O presidente Cachito, sempre mandei para ele, ele também vê isso, vocês podem estar vendo nas fotos. E as crianças, ela é o futuro, seja o projeto de slam, seja, na nossa época era fanfarra. Hoje nós conseguimos incluir a aula de música popular com instrumento de escola de samba. Não quer dizer porque tem um instrumento de escola de samba que você só tem que fazer samba. Não, você pode fazer um rock, um reggae, um rap, um axé. Basta o seu maestro entender a sua proposta. Isso eu falo como percussionista. Pegando o gancho dele, a música erudita, ela é diferente da nossa música popular. Mas, para fazer o erudito, em Heliópolis eles vão para o Bacarelli. Mas em Heliópolis, que são as crianças mais vulneráveis, eles não querem aprender um tantã, um repinique, um cavaco, uma trompa, uma tuba. Eles querem aprender isso aí, ó. Surdo, caixa e repinique. Porque quando a gente acorda, tem o jogo do seu time do coração, independente do estado, você está ouvindo uma bateria. E essa bateria é a mesma bateria que você vai tocar na escola de samba. A bateria universitária, que hoje existem vários, como que se diz, várias, não é gincana, vários concursos de bateria universitária. Hoje em São Paulo tem até concurso de bateria de time de várzea. Só que lá no fundo, eles vão sair na escola do acesso, vão sair nas escolas da UESP, vão sair na escola da Liga, vão sair nas agremiações de outros estados, e isso tudo leva a uma bateria. E para você conduzir uma bateria, para você conduzir um elenco, seja uma bateria, seja como um guia turístico com mais de 10 pessoas, primeiro que você tem que gostar, independente de salário, de condições financeiras. Segundo, que você tem que procurar entender cada eu de cada pessoa, porque senão ou você vai enlouquecer, ou eles vão te tratar como uma outra pessoa que você não é. Então, para resumir, a bateria do Vai Vai, ela é uma bateria totalmente diferenciada. A gente está num momento que a gente tem um ensaio por semana, que é no domingo, das 16 às 21 horas, que somos gratos à diretoria da Irapuru da Moca, que é uma escola do acesso, que nos cedem o espaço para a gente poder ensaiar. E eu e o mestre Tadeu, a gente fica numa tarefa mais difícil, porque muitas escolas já estão ensaiando antes de começar o enredo, que é um protocolo. E infelizmente a gente não consegue. Ele não pode, por mim, eu vou na rua e chamo os ritmistas, mas tem 2 mestres, né? A gente tem que se entender. Ele falou: Beto, não pode, tem que ter uma liberação. Você chega lá, você começa a tocar, chega a autoridade pública, a gente tem que parar, enfim. Então você imagina, se o nosso tema é conduzir, independente do que na vida, mas o foco aqui é uma bateria, com 2 ensaios na semana. Um é o laboratório, que é o mestre e a sua rapaziada. O outro é um ensaio só de bateria, que não entra ninguém. É só você, que aí lá você pode parar, pode conversar, pode dar bronca. No domingo é festa. Domingo tem Ayrton Graça, presidente da Lava Pés, para a gente receber. Domingo tem as nossas co-irmãs de outros estados. Como é que eu vou, o mestre Tadeu, dar bronca ou passar um breque? Não tem como, a gente tem que estar lá pronto. Com um ensaio. Então, se as outras são difíceis de conduzir, você imagine o Vai Vai. E o Vai Vai, para eu encerrar a minha fala, é uma bateria mais do que paulista, com todo respeito a todos os estados, a todos os carnavais. A gente procura cumprir o critério de julgamento. Para quem não sabe, existe um critério de julgamento em São Paulo. A gente não pode chegar lá e eu tocar o que eu quero. O mestre Tadeu, que é mais conservador, deixar a bateria tocar direto, nós vamos tomar 0. Então, dentro do critério de julgamento, o mestre Tadeu vai nas palestras, eu trabalho, não consigo, vai nas reuniões da Liga, e ele traz: Beto, esse ano a gente vai tem que fazer 16 compassos no mínimo para alcançar o 9, para alcançar o 10 tem que ser mais de 16. Se você fizer
um arranjo com 5 compassos e não explicar que após esse arranjo vai vir outro com 14, nós vamos tomar 9. Se eu fizer com mais de 16, 17, 18, 19 e não errar dentro da proposta que a Liga pediu e os presidentes autorizaram, eu tiro 10. Se eu não fizer nada, eu tiro 9. Ir para o vai-vai é um pouco mais difícil, porque a gente tem só esse ensaio e nós somos uma bateria paulista. O que é uma bateria paulista? A gente não tem caixa tocada em cima, nada contra, cada um vive seu sonho. Nós não temos repinique mor, a gente libera em apresentações nas co-irmãs, porque você tem que fazer o ritmista feliz. Nós não temos o surdo de terceira sincronizado. O que é sincronizado? O cara, ele tem que fazer aquilo, se ele sair daquilo, o mestre ou o diretor já... Não, lá no vai-vai o surdo de terceira é livre, dentro de um contexto que existe a escola. O cara chega no vai-vai para sair lá, eu toco terceira, ele já nem deixa. Eu que ainda, não, vem aqui, eu vou ouvir, porque para tocar terceira no vai-vai é difícil. E posso ir mais além com conhecimento de causa. Vai-vai, nenê e camisa. São as 3 baterias. Nós somos um pouco mais ainda, porque eles estão acompanhando mais a evolução. A gente acompanha a evolução dentro do critério, mas nós somos a bateria super paulista, preservando a batida do tambor de Pirapora, e a gente, graças a Deus, nunca tomamos 9, porque a bateria do vai-vai, ela não é montada igual as outras, só a frente. Quem não sabe pode olhar lá, você vê a frente tem as filas certinho, a traseira não. Nós não temos um corredor, igual vocês estão vendo ali, a única que não tem. O nosso corredor é imaginário, só a gente sabe. Só que a gente nunca tomou um 9, a bateria do vai-vai, a terceira, cada um toca alguma coisa. O surdo da bateria de vai-vai de primeira é mais grave. O andamento da bateria do vai-vai, ele é um 5-2 ou um 5-0. A bateria do vai-vai, independente dessa bagunça organizada, com todo respeito à palavra, existe o item equalização. A gente passou, ele ouviu surdo, caixa, repinique, chocalho, agogô, por que ele vai dar 9? Dentro da nossa proposta, a gente não errou. Não importa se a gente faz o ritmo de 1970 ou o ritmo de 2026. Então, para finalizar minha fala, quero agradecer aqui ao presidente Cachito, agradecer a todos os envolvidos por me trazer aqui. Estou muito feliz e sou vai-vai, com todo respeito a todas as escolas, e conduzir o carnaval do vai-vai, setor bateria, não é difícil, basta você entender e chegar lá. E aí vocês vão ver o samba amanhecer, como dizia geral do filme. Obrigado, mestre Beto. Vou passar agora, já falamos, já ouvimos barracão, bateria. Vamos para a comissão de frente? Passa o microfone aqui, por favor, para o Patrick. Patrick Carvalho, já está o microfone na mão dele, 7 segundinhos para ligar, enquanto isso eu vou fazendo... Vou fazer... Obviamente, a sua fala é livre, mas eu vou fazer uma pequena provocação, né? Não é exatamente a provocação, é uma curiosidade que eu tenho, porque nesse ano, agora para 2026, a gente vai ter algumas mudanças ali na questão do julgamento. É óbvio que você não vai dar spoiler, mas eu imagino que deve estar inquietando muito vocês essa situação de ter uma cabine onde vai ter 2 jurados, um de cada lado, né? Você pode me dar um breve spoiler sobre isso no meio da sua explanação, que, assim, eu acho que o quesito que mais mudou no Carnaval nos últimos 20 anos, sem dúvida, é a comissão de frente. O Mauro, na fala dele, falou umas 3 ou 4 vezes, não, porque aí eu converso com o coreógrafo. Antigamente, a comissão de frente não tinha um papel tão importante como tem hoje. Hoje, muitas escolas, né, a gente vê um investimento muito pesado na comissão. Às vezes, o sucesso ou o fracasso de um desfile passa muito pela comissão de frente. Então, joguei aí alguns temas para você falar. Boa tarde, prazer ter você aqui, Patrick. Boa tarde, Cona Samba. Boa tarde. Queria levantar, posso? É um prazer estar aqui, né, diante desses mestres aqui que eu tanto admiro. Mestre Tadeu, sou teu fã, muito fã mesmo. Eu sou um garoto que eu venho da escola de Laíla e das escolas Mirim do Rio de Janeiro. Eu não tenho como falar da minha carreira sem pronunciar sobre as escolas Mirim do Rio de Janeiro.
Eu venho do Golfinhos da Guanabara, eu comecei com 5 anos de idade. Nasci no Cantagalo, que é uma comunidade do Rio de Janeiro. E lá a gente só tinha 2 caminhos quando a gente saía do colégio. Ou a gente ia fazer coisa errada, ou a gente ia para a escola de arte de carnaval. E lá a gente aprendia a ser ritmista, fazia fantasia, a aula de mestre-sala a gente tinha que ir lá e fazer. E a aula de dança era voltada para a comissão de frente, né? E o Carlinhos Jesus sempre foi nossa maior referência, que era um coreógrafo que não era do Teatro Municipal, porque normalmente os coreógrafos do Rio de Janeiro vêm do Teatro Municipal. O Carnaval, ele entendeu esse meio do caminho e já pegou o bailarino pronto para montar a frente do Carnaval dele, assim. Vamos no Municipal que lá vai resolver. E, cara, a gente tem tantos artistas do Carnaval e da dança do samba prontos, assim, com tantos sonhos que a gente precisa olhar, observar. E eu venho desse lugar. Eu venho desse lugar do Carnaval Mirim, né? Quantas vezes eu passei ali com a Escola Mirim e me imaginei passando ali com uma grande escola de samba como Salgueiro, como Mangueira, como Imperatriz, como Vila Isabel, Beija-Flor, né? Mocidade. E eu tinha certeza que aquilo ia se realizar. Por quê? Porque eu tinha uma casa para eu correr todo dia e brincar de fazer arte de carnaval. Brincar de fazer arte de carnaval. Não existe ainda, mas o carnaval, eu falo muito no Rio de Janeiro, que tem que ter uma casa de formação dos profissionais do carnaval. Lá tem que ser o lugar que a gente tem que ir buscar, né? E aí eu entro nesse universo da comissão de frente. Primeira comissão que eu faço na vida é com Marcelo Misalide, na Vila Isabel. E aí eu empurro aquela cama ali, e ali eu já entendo como é que se faz. Marcelo, que é um grande gênio do carnaval. E esse sucesso do quesito comissão de frente, ele é muito voltado para os grandes coreógrafos que forraram essa cama, como Fábio de Mello, Carlinhos Jesus, Marcelo Misalide, Zélio Bejani. E eram meus mestres, eram minhas referências, assim. E aí eu começo nessa loucura. Eu ia todo dia para Sapucaí para observar os grandes mestres trabalhando lá, ensaiando. E aí um enredo seguido do outro, começa a parceria com muitos carnavalescos que eu super admiro, e ouvindo o carnavalesco, entendendo, porque antigamente comissão de frente, o carnavalesco idealizava tudo e só te dava fantasia para você colocar no bailarino. E aí se aquilo era pesado, se machucava ou se caía, aí tu não tinha muito um culpado disso, né? E os coreógrafos cada vez foram ganhando mais espaço devido aos grandes trabalhos idealizados por eles, né? Parou de ser uma função de só montar um desenho coreográfico. Então a comissão de frente do Rio de Janeiro, ela vai da fantasia que era gigante, você só carregava a fantasia, para um Carlinhos Jesus que coloca uma comissão de frente da Mangueira completamente teatral, com os bambas do samba, e emociona uma avenida inteira. Ali o quesito começa a ganhar um novo caminho. E aí a gente está falando, às vezes as pessoas falam, mas comissão de frente, todo ano é a mesma coisa. É muito difícil conseguir achar uma comissão de frente para calar uma avenida, para surpreender uma avenida. Às vezes a gente precisa de década ou meia década, assim. E aí a gente está falando de 90 anos, a gente está falando dos anos 90 do Fábio, com a Rosa, 90 ali, que faz esse boom com a comissão de frente, e ganham tantos carnavais com a foto do Globo, o estandarte de ouro sendo a comissão de frente. Então a comissão de frente ali naquele momento, ela começa a falar assim, ó, eu vou demonstrar, eu vou atingir a sensibilidade e a emoção das pessoas já aqui na frente. Porque antigamente as pessoas esperavam a bateria chegar. E a bateria está lá no quarto setor.
Então, você já pode ter essa explosão que a bateria tem aqui na frente com a comissão de frente. E aí o Fábio e a Rosa ganham tantos carnavais com a Imperatriz. E aí vem um Carlinhos em 99 com os bambas do samba. Então, a gente está falando de 90 para 99, 9 anos depois. Porque é isso, alguém acha um caminho e todo mundo vai naquele lugar. E aí depois a gente está falando de 99 para 2010, onde a Priscila acha o segredo, né? Que aquilo dali é um marco para o Rio de Janeiro. Para nós coreógrafos, ter uma colega que consegue achar um caminho que consegue colocar a comissão de frente maior dentro do carnaval, dentro da abertura da escola. E aí a gente vai de 2010 do segredo para 2018, com a comissão de frente do Tuiuti, que é o momento que eu consigo achar esse lugar, que meus colegas acharam. Só que eu consigo achar como? Eu venho da comunidade do Cantagalo, e quando eu recebo o enredo do Tuiuti, a minha criação é em cima do meu barraco, é em cima da minha laje, no morro. E ali, naquele momento, me sobe um carro de polícia na rua, lá embaixo, eu falo assim, cara, eu vivo dentro de uma senzala. Quando eles querem subir, eles sobem, eles descem. Quando eu quero sair, eles perguntam para onde eu vou. E ali eu falei assim, cara, meu carro vai ser uma senzala. Eu sou escravo disso, minha mãe é, minha avó é. Vai ter um escravo. E quem está batendo na gente? Quem está sangrando a gente? Tem um capataz aqui dentro disso. Existe um personagem de um capataz. E aí na frente da minha casa tinha um terreiro da minha avó, que toda vez que eu me machucava, era lá que eu me curava. Minhas diversas formas de me machucar na vida. E aí tinha um preto velho que sempre cuidava de mim. Falei, tem que ter um preto velho que cuidou de mim a vida inteira. E aí eu vou até o carnavalesco e o carnavalesco não aceita a minha ideia. Não aceita a minha história. Porque ele já tinha a dele. Só que a dele não ia ser mais verdadeira que a minha. Porque a minha não foi livro nenhum que me contou. A minha foi a que eu vivi, é a que eu vivo e é a que eu vou viver. Aí levei para o presidente falou, é isso que eu quero. E aí eu coloquei aquilo na avenida. E aquilo foi o barulho mais silencioso que eu já vi na minha vida. A avenida, ela silenciou para aquela comissão de frente. Aquele samba maravilhoso. Então, o quesito, ele tem essa responsabilidade hoje de já impactar ali na frente. Eu trouxe até algumas coisinhas aqui, que a gente fez a mordaça com um bojo, né? A escola tinha muitos problemas financeiros naquela época, então a gente precisava pensar como é que a gente não gastaria 1 milhão que a comissão de frente gasta hoje, não tinha dinheiro. E aí esse bojo das mulheres, a gente fez ela com a mordaça. Eu estudei e vi essas bengalas mágicas para fazer a bengala do preto velho. A gente entrava com ela, fazia a bengala do preto velho aparecer. Então tudo isso começou a surpreender uma avenida inteira. Eu tenho aqui os grilhões que a gente carregava. Isso daqui é a arte de um figurinista, Fernando Magalhães, maravilhosa. Então tudo isso ficou gigante dentro da avenida. Por quê? Porque ainda não tinha passado. Ninguém tinha colocado o negro de forma tão verdadeira ali dentro. Era uma escultura. Nenhuma comissão de frente tinha passado isso. Porque talvez nenhum coreógrafo de comissão de frente tinha vivido isso que eu vivi. Então, de tantas comissões que eu já fiz até agora, eu trouxe um pouquinho dessa para falar para vocês. Eu trouxe até um vídeo, não sei se vai dar para mostrar ali. Será que dá? Oi. Pode sim, vamos lá. Pode? Então, nesse tá na vídeo, agulha já? Eu tenho um espetáculo que se chama O Som do Morro, que é a minha história. A minha dança são as vielas do morro que eu nasci.
E eu sou um profissional da dança do samba, eu venho da dança do samba. E nesse espetáculo eu demonstro o momento que eu criei essa comissão de frente. Então vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Pode soltar. Tá na agulha já? Não. Estão sinalizando dali que não está na agulha ainda. Enrola aí, Patrick. Agora foi. Tá na agulha? Não. Pô, estou passando do tempo dos meus colegas. Desculpa, não tem problema. Gente. Mas, e aí está aqui hoje, dando essa palestra, esses relatos, é a certeza que eu preciso ter um lugar para vivenciar isso com novos jovens. Para dizer, a comissão de frente é uma profissão, eu só vivo da comissão de frente. Eu não trabalho com alguma coisa e faço comissão de frente. Eu sou um profissional de comissão de frente do carnaval brasileiro. Eu viajo o mundo inteiro para fazer vivências de comissão de frente, né? Às vezes eu recebo algumas ligações daqui, e eu não quero vir aqui fazer uma comissão de frente, eu quero vir aqui e fazer os grandes profissionais daqui montarem suas coisas. A gente precisa chegar nesse lugar da autonomia de você poder montar a sensibilidade que está correndo dentro do teu sangue, dentro do teu corpo. Eu tive muitos problemas, jovem, no meu estudo, mas a sensibilidade que a vida me deu valeu por mais de 1000 livros. E eu coloquei isso dentro do carnaval. E é isso que eu vim mostrar para vocês. Vou andar em slow motion para fazer essa coisa. E aí está aqui hoje com esses parceiros aqui, é a forma de ouvir histórias que você leu, que você escutou. A minha vivência com Laíla foi de suma importância, assim, o dia inteiro com ele dentro do barracão, porque é a minha referência, assim, né? E ali eu conheci uma criança de mais de 60 anos, apaixonada por carnaval. Ele falava para mim, Patrick, eu vim nessa vida só brincar carnaval. E aí aquilo dali tudo era potência, aquilo dali tudo era energia para mim, né? Para eu trabalhar no carnaval, para eu trabalhar com o carnaval. Acho que não vai abrir, né? Deu ruim com o vídeo? Acho que deu. Mas está tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, então, Patrick, a gente segue, de repente mais para o final, antes da gente abrir para as perguntas, a gente, se der tempo, a gente coloca. Mas é isso. Obrigado, gente. Maravilha, vamos seguindo, né? Vamos trazer agora, vamos voltar para o barracão. Vamos falar com o nosso querido Eduardo, que tem experiências tão diferentes de tantos carnavais, de tantas coisas, né? Que você compartilhe com a gente como é o desafio de fazer vários carnavais diferentes em tantos lugares. Opa, está dando um microfoninho aqui assim. Enfim, é com você, Eduardo. Prazer ter você aqui, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividir também o palco com esses mestres, né? Essas cabeças pensantes. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês, que eu falo para todo mundo, que eu sou de São Paulo, sou paulistano, e no Rio tem uma escola que eu gosto muito, devido ao trabalho desse jovem senhor aqui, que é do Mauro, e no qual me tornei fã da Pôr da Pedra, devido ao trabalho que ele acabou de citar, do Carnaval do Louco, né? E eu nem era carnavalesco ainda, não tenho cabelos brancos que nem ele, então dá para ver que eu sou mais jovem, né? Então, é muito importante, né, essa visão de referência que se tem. Bom, eu sou artista plástico de formação, eu faço carnaval desde 2000, e tenho a felicidade de também poder trabalhar no exterior, né? Eu faço carnaval, ainda continuo, faço carnaval na Europa,
faço Suíça e Itália, e faço aqui também no Sul, no Rio Grande do Sul. E o Carnaval, ele é um evento que ele é cultural, mas ele é regional, né? Cada local tem suas características, tem seus estilos, tem suas nuances, né, de forma de trabalho. Mas depois eu volto à resposta que me foi perguntada, eu vou virar um pouquinho a questão de vocês, a importância de vocês no Carnaval, de modo geral, né? Porque o Carnaval, ele deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cultural. E sendo uma festa cultural, ele abrange todos os setores, todos os segmentos, né? E onde se tem a oportunidade de todo mundo fazer aquilo que quer, independente da cor, da raça, do tamanho, do perfil, da estética, tá? Então, onde o poder financeiro não influencia num sonho, né? Então, o Carnaval tem esse poder de transformar uma senhora dona de casa numa bela rainha, que nem a Sávia Davi que está ali atrás, né? Tem um rapaz da comunidade, que nem Nenê Teixeira, que hoje presida aí a UESP, que é uma das maiores casas de escola de sambas e bloco de São Paulo, né? Então você tem o próprio mestre Tadeu, com mais de 50 anos, de uma bateria, de uma comunidade. Então nós temos essas oportunidades, que nem o Rafael Soares, que está ali, um grande carnavalesco aqui da cidade. Então o Carnaval tem essas vertentes, essas oportunidades, né, que todo mundo pode ser o que quiser, né? Não tem essa questão de ser o estereótipo, o perfil para aquilo ou para aquilo. E, por ser uma festa cultural, ela abre também um campo muito grande em termos de empreendedorismo, em termos de oportunidade de trabalho também. Quantas pessoas se descobrem no Carnaval os talentos que têm e que possa vir a ter, né? Porque o Carnaval, ele é um leque, assim, imaginável, né? Então, nós temos aí toda a parte de criação, de desenho, mas também temos profissionais que trazem o seu sustento para casa e, a partir daí, também criam profissões que podem sair do barracão para fora também de uma grande profissão. Então, as pessoas que marginalizam, né, ou que acham que Carnaval é simplesmente avenida, o folião ali na avenida, não é. Tem todo esse comprimento que começa dentro da criação do enredo. A partir daí você vai para a concepção plástica de tudo aquilo, e você tem que ter toda essa equipe que vai construir essa concepção. Aí depois chama os profissionais, que nem o enredista, o mestre de bateria e o coreógrafo, e a partir daí você vai dividir os setores, onde você precisa de todo mundo, né? Porque cada um faz o seu trabalho, porque uma única pessoa, no meio de 2.000, 2.500 pessoas, pode acabar com o sonho dessas 2.000 e poucas pessoas. Então, é importante essa responsabilidade que se tem em grupo, essa responsabilidade que se tem de compartilhar ali o momento, mas saber também que ele é um fator importante, né? Aquela pessoa que está ali desfilando numa ala da comunidade, ou seja, numa baiana, uma comissão de frente, tem o mesmo peso, porque qualquer falha, qualquer gafe que uma pessoa dessa dê na avenida, prejudica o trabalho de todo mundo. Então, eu costumo dizer sempre que o Carnaval, todo mundo faz o Carnaval, todo mundo é importante, porque uma pessoa só, por mais nome que tenha, não é o carnavalesco, não é o coreógrafo, né? Todos, porque o avaliador vai julgar o coletivo, não vai julgar o nome do Ailton, que é um grande artista, tá? Não vai julgar o grande mestre Beto, que tem um grande talento, ele vai julgar o coletivo de todos. Então, isso é muito importante nós entendermos que o Carnaval é essa máquina que é uma grande família, que essa família, ela consegue aí promover essa satisfação em momentos de alegria, né? As pessoas se programam para ir para o Carnaval, para a escola de samba, reencontrar os amigos, elas se programam para ter oportunidade de rever ou de namorar, né? Elas se programam para realizar o sonho de vestir uma fantasia de rei, de rainha, ou até aquele que vontade de se vestir de mulher não tem coragem, vestir uma nega maluca ali para no Carnaval poder extravasar a sua emoção. Então, tem todo esse fator que o Carnaval nos possibilita. E, por essa minha experiência, né, de Carnaval em São Paulo e outros estados, e até fora do país, eu vivencio desta mesma forma, né? Às vezes não com tanto peso como no Brasil, mas é fácil entender e verificar que todos têm a mesma importância, porque todo mundo quer ganhar, né? O Carnaval, ele tem ali os seus quesitos, são 9 quesitos. Então, o meu quesito não vale mais do que o outro quesito, porque no coletivo tudo é um peso só. Então, tem essa situação.
E a experiência de fazer carnaval em outros países é poder também compartilhar e entender que esse ponto cultural regional de cada local, de cada região, você tem também que se adequar à proposta do que as pessoas podem te oferecer, entendeu? Então, jamais eu posso cobrar daquilo de uma comunidade, ou de uma escola, ou de uma diretoria, aquilo que eles podem me oferecer, e sim tentar trabalhar dessa forma para que aquilo que é o pequeno se torne grande perante o espetáculo que todos nós juntos vamos apresentar. Então, acho que essa aqui é a concepção da forma que é o carnaval de modo geral. Tá bom? Obrigado. Economizei tempo, né? Foi, agora sim. Você me surpreendeu, terminou um pouco antes do programado. Não tem problema. Lembrando que depois a gente vai abrir aqui para perguntas, né? Opa, é o vídeo? Vamos ver o vídeo do Patrick, então. Vamos lá. Pode soltar. De olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artista de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, Camila Alçar, fui o rei em lá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais, onde se plantava gente. Calunga, Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor, Calunga, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feito. Um paro no rosário ao negro Benedito, um grito ferve do tambor. Deu no noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Coisa linda. Tá aí. Demorou, mas veio. Enfim, vou passar agora a palavra para o meu querido amigo, João Gustavo Melo. Eu vendo esse vídeo, eu lembrava, Gustavo, nesse carnaval você estava com a gente, comentando na Rádio Arquibancada, Gustavo vindo às lágrimas com o desfile do Tuiuti. Enfim, Gustavo, que tem uma experiência vastíssima na produção de enredos,
é o enredista da Viradouro já há alguns anos, essas coisas lindas que a gente tem visto passar na avenida, nessa parceria com o querido Tarcísio Zanon, passa muito por essa mente privilegiada desse cara fantástico que é o João Gustavo Melo. A palavra é sua, já tem ali, já está preparada a tua apresentação, é contigo, meu amigo. Obrigado, gente. Eu vou, assim como o Patrick, à vontade, ficar em pé um pouquinho. Agradeço muito a todo mundo que está aqui, agradeço a produção e toda a organização da CONASAMBA, que nos trouxe com tanta diligência, com tanto cuidado e com tanto carinho. Muito obrigado a todo mundo da técnica também. Como você falou, estamos numa universidade pública e só educação pública de qualidade é que a gente consegue avançar e nos trazer esses espaços de privilégio de poder falar, privilégio meu de estar numa mesa tão maravilhosa com vocês, com verdadeiros ídolos e com meu amigo Mauro Quintais, que me colocou nesse mundo do enredismo, né? Queria falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre o trabalho hoje do enredista, né? Que ele não é o carnavalesco, ele é um trabalho de uma pessoa, de um profissional que vai agregar atividades formais do fazer carnaval, mas também eu tenho uma teoria de que hoje nós vivemos a era de ouro dos enredos. As narrativas estão muito fortes. Uma dessas narrativas a gente acabou de ver que foi Paraíso do Tuiuti 2018, né? E essa contação de história que se dá pelos diversos quesitos que acontecem. Estou aqui com o meu querido amigo e carnavalesco Tarcísio Zanon, da Unidos do Viradouro, e falar um pouco sobre essa experiência dos últimos 3 anos da Viradouro, que foram enredos com temática afro-religiosa, que vamos poder dizer assim, né? E cada enredista tem também seu papel, né? Eu sou a forma de trabalhar, eu sou uma pessoa mais da pesquisa e mais dos bastidores, mas tem também, por exemplo, meu irmão Fábio Fabato, que está aqui, que ele trabalha muito também com a questão de agitação cultural da própria escola, aquela de assim, vou acender esse pavio da mocidade durante muito tempo, esse trabalho que ele faz também junto à mocidade. Então cada um tem seu jeito de trabalhar. É o Fabato que fez enredos maravilhosos, ajudou o Jaque na pesquisa do enredo, no desenvolvimento do enredo da Elza Soares, da Índia, com o Alexandre Lousada, e do Caju também, que foi maravilhoso. Dentre esses enredos, o primeiro que eu trabalhei com o Tarcísio Zanon foi a Rosa Maria Egipsíaca, que foi o enredo de 2023 da Viradouro, que era um desafio enorme, que era você falar de um sofrimento de uma mulher preta, que veio escravizada, sequestrada para o Brasil aos 6 anos de idade, e a gente não sabia como lidar com um trauma, com uma mulher que foi extremamente vilipendiada da sua liberdade, e por meio desse vilipêndio, dessa violação, ela vem ao Brasil e se torna a primeira santa negra do Brasil. Isso com todas as aspas do mundo e com todos os problemas que isso vem a acontecer, né? As questões que venham a acontecer. Esse enredo parte de um livro do Luiz Motti, né, um antropólogo, e a gente teve nessa época o lançamento de Reino Traficante ao Povo Traficado, que é um livro maravilhoso, que vai descortinar Minas Gerais no século XVIII, que é do professor Moacir Maia, da Universidade Federal de Minas. Esses livros me ajudaram muito a construir um discurso num período que o Brasil tem, que é muito escondido, que é o Brasil colônia. A gente sabe muito pouco sobre o Brasil colônia, como eram as relações sociais. A Rosa Maria Egipsíaca, além de tudo, a gente diz que não era prostituta, Mauro. Nesse caso, ela tinha mais uma questão, que ela era prostituída, ela era sujeito passiva da história, pela história e pelas violações que ela tinha, porque ela não tinha a opção de não ser. Então, foi algo que a gente, vendo a biografia dela, porque ela está documentada pela Inquisição, ela acabou sendo prostituída, não tendo a ação de ser prostituta, por causa de uma questão social muito, muito cruel na sociedade mineira, que era uma sociedade aurífera, né? Ou seja, que catava ouro, né? Vivia do ouro, e que de repente se viu numa vertigem dentro de um país que não era o seu, numa terra que não era a sua, tendo que sobreviver, e se torna uma santa católica dentro de um delírio social de violência muito grande, né? Pode passar. E dessa Rosa nasceu um outro enredo, que é o Arroba Boi Dambê. Do ventre da Rosa nasce o Vodum Serpente,
que a Rosa Maria Egipsíaca é de uma região chamada Costa da Mina e que vem a ser uma região de onde se desenvolvem os voduns. E a partir disso, dessa pesquisa, nasceu o arroba boi dambê como uma consequência natural do enredo da Rosa Maria Egipsíaca, e o nosso enredo seria sobre sacerdotisas, voduns e rainhas do Rosário. Mas a gente não conseguia terminar o enredo, e o próprio Vodun Serpente, numa visita à Bahia, nos conduziu por esses caminhos que nos levou ao campeonato da Viradouro em 2024. Esse processo foi muito legal porque tem esses livros também, né, que nos acompanharam, O Rei, o Pai e a Morte, né, do professor Luiz Nicolau Pares, e também o livro sobre o culto da serpente no reino de Uidá, da Lia Laranjeira. Mas só que tinha uma coisa: os livros não nos dão total conhecimento. Patrick foi muito feliz aqui falar sobre isso, e a gente foi na biblioteca mais importante para o culto Jeje, que é esse culto específico. Pode passar. Que é o culto, que é a Biblioteca do Sagrado, que são as casas que detêm esse culto do Sagrado Jeje, e que fazem o culto aos voduns. A primeira foto aqui à direita é da Dona Errunhó, uma das sacerdotisas da Casa do Bogum, lá em Salvador, em que ela tem um busto erguido a ela se encantou em 1976, e tem nesse busto tem dizendo a frase que ela mais dizia, que era o seguinte: sem água e sem folha o Jeje não sobrevive. E aí, do outro lado, a outra casa fundada por Ludovina Pessoa, uma matriarca do candomblé Jeje, que veio de Daomé para o Brasil para fundar 3 casas, mas ela só funda 2, o Bogum e o Seja Rondê, em Cachoeira, na Bahia. E essas 2 casas hoje são um receptáculo, um relicário, uma biblioteca do sagrado, que a gente pode falar isso, e foram elas que nos conduziram por esse enredo também. E a gente é muito grato a essas 2 casas, que são verdadeiros patrimônios culturais e religiosos do Brasil. Aqui é o desenvolvimento do carnaval do arroba boi dambê, a sacerdotisa ganhando forma em escultura, e o desenvolvimento do desfile na avenida, em que a gente queria, o Tarcísio Zanon queria plasticamente trazer esse elemento da serpente, que era esse elemento quase cintilante dela. Então ele conseguiu, por meio desses materiais mais refletivos, né? Então ele queria trazer essa África falvista, ou essa África mais colorida, que está no próprio conceito da serpente. Esse é o formato, o carro abre-alas, né, no período que foi começou a ser construído, essas sacerdotisas trazendo esse grande templo, essa grande procissão ao Deus Serpente, e que era essa imagem, né? E essa imagem também da sacerdotisa, pode passar. Essa imagem, a próxima, eu fiz no barracão durante uma noite, em que estava tudo escuro, só que havia um foco de luz em cima das esculturas. Quem conhece o Carnaval do Rio, Patrick, essa foto eu tirei no dia do nosso mini desfile lá no Rio, e o barracão estava todo escuro, eu fui lá e tudo, quando eu vi esse foco, eu disse: cara, isso é imagem mágica, e trouxe para vocês, né? E interessante, essa escultura também, o processo dela é muito, muito bacana, porque é a escultura da Gurrainha. Gurrainha é um vodum específico de Ludovina Pessoa, que trouxe o candomblé Jeje para o Brasil, por meio das 2 casas, o Bogum e o Seja Rondê, na Bahia. E uma coisa muito interessante que aconteceu durante essa pesquisa, que foi o seguinte: existe um famoso quadro, né, A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, e que tem Jesus Cristo e os 12 apóstolos, né, na mesa. E o Tarcísio teve uma visão, ele é um cara de muitas imagens, ele teve uma visão maravilhosa, que foi fazer a Santa Ceia das matriarcas do candomblé Jeje. Quando eu fui pesquisar no livro do Nicolau Pares, por um acaso, a linhagem matriarcal do Seja Rondê e do Bogum dava 6 pessoas, 6 matriarcas do Bogum e 6 matriarcas do Seja Rondê. Então foi algo que foi uma coincidência maravilhosa, mas obviamente não é coincidência, né? Isso tudo a energia da serpente, e uma figura central que era a própria Ludovina Pessoa, e isso nos deu esse tripé maravilhoso, que é a Santa Ceia Jeje, né? Desse carro maravilhoso,
que o Tarcísio Zanon concebeu. E acabou que aconteceu uma coisa mágica, né, durante esse processo, que a comissão de frente da Priscila, né, eles fizeram a simulação do arco-íris por meio de uma iluminação muito potente, mas nada, o maior efeito especial e talvez a maior emoção que eu já tive na vida foi ver a bênção e a manifestação do sagrado no dia do desfile das campeãs, em que a Viradouro, na hora que estava entrando na avenida, ela, no amanhecer, ela simplesmente, a gente olha para o céu e está o arco-íris lá. Isso foi de uma emoção profunda e que a gente tem a prova, se alguém duvida, de que o carnaval tem uma ligação extrema com o sagrado. E aí é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e a gente tem a prova de que o arco-íris e que Dambê, que Bessem estava lá para nos proteger, nos abençoar por esse título. E no final das contas, alafiou, né, o Carnaval da Viradouro, a gente foi campeão, com muita alegria e felicidade, numa manhã de segunda para terça-feira de Carnaval. E o terceiro e último enredo, né, o Malunguinho Mensageiro de Três Mundos, que a gente foi falar sobre o culto da Jurema Sagrada em Pernambuco, foi um elemento, um desdobramento também, porque a gente queria investigar esses elementos religiosos do Brasil profundo. Então nós fomos a Pernambuco descobrir o Malunguinho, que é o que a gente pode falar de um anti-herói brasileiro. Por quê? Ele era um escravizado, perseguido pela polícia, e que o único registro da vida do Malunguinho foi justamente a morte dele. A morte do Malunguinho, o desencantamento dele, em 18 de setembro de 1835, ou seja, fazendo uma data redonda agora, ela oficializa a existência de Malunguinho, de João Batista, que é um negro escravizado da região de Congo, Angola, que viveu nas cercanias de Recife e Olinda. E até hoje ele virou culto, um espírito cultuado na Jurema Sagrada, e que a gente foi até lá conhecer um pouquinho dessa história. Também nos utilizamos da questão, pode passar? Também nos utilizamos da questão da escuta, né, com os terreiros que fazem o culto da Jurema Sagrada. Esse é o terreiro que a gente é muito grato também, que é o Pai Roberto das Águas, que é lá em Olinda. A gente esteve com eles conversando durante tardes e tudo, e esse culto a Malunguinho, dessa planta da Jurema, que abençoa e que traz cura, traz saúde e traz todo um conjunto de magias que se desenvolve na zona da Mata Pernambucana. A partir dessas visões, né, foram criadas fantasias, né, elementos do que a gente vai chamar de conversão semiótica, né, a gente converte esses saberes sagrados por meio de fantasias e alegorias. Essa é uma fantasia, por exemplo, da Calunga do Maracatu, e uma fantasia também do Coco de Gira. E as fantasias da bateria e da baiana também inspiradas. A bateria tem inclusive um nome interessante, que é o estrepe. E do estrepe a gente foi entender de onde vem a expressão fulano se estrepou. Vem daí, era uma armadilha colocada, é uma armadilha muito comum entre os Congo-Angola, para justamente pegar, capturar e ferir os que fossem atrás dos escravizados na zona da Mata de Pernambuco. Pode passar. E aí umas imagens do barracão, né, o Malunguinho sendo construído e o Malunguinho já em ação na avenida. Pode passar. E o Malunguinho também, que a gente chama de Malungão, né, tinha uma escultura de 13 metros de altura, muito interessante, de uma aerodinâmica muito difícil de ser feita, porque tinha umas folhas, né, em formato helicoidal, que eles eram encaixadas na avenida e que faziam o que a gente chama de arte cinética, né, ou cinemática também, que ele estava parado e tudo se movimentava atrás dele. Pode passar. E aí, sobre essa conversão semiótica, também tem a questão das 7 cidades sagradas da Jurema, que são essas taças que representam, cada taça dessa representa uma cidade da Jurema, com seus príncipes e princesas, e o Tarcísio Zanon traduziu isso, converteu isso semioticamente nessa Jurema linda, que está dando a beberagem mágica a Malunguinho, incorporando ele dentro dessa estrela de 7 pontas, que representa o cruzamento dessas 7 cidades mágicas da Jurema Sagrada.
E aí, dentro do ritual do malunguinho, tem o ritual chamado que dar bicho de solta, que é você pegar o galo preto, passar dendê, soltar ele, e ele, por meio disso, ele vai correr o campo e soltar mesmo. Ali ele vai ganhar a natureza, e a partir daquilo ele vai ter uma outra vida e vai espalhar uma energia positiva também na mata. E, finalmente, né, o nosso principal intuito com esse enredo de malunguinho era a gente fazer uma nova versão e contar essa história de um herói que foi esquecido justamente pela questão racista no Brasil, né? E tem uma situação que a gente queria, com esse último tripé, transformar o malunguinho num herói nacional. Contra o apagamento intencional dos verdadeiros vultos dessa nação, o malunguinho é eternizado em desfile como altivo paladino brasileiro, em um monumento alegoria esculpido e matizado na arte popular, em nome dos desvalidos da pátria real, que arreia nesse país terreiro, o grandioso malungo, que das revoltas, estou meio emocionado, das revoltas juntas, da centelha da reparação, restaurador do seu povo, mensageiro de 3 mundos, o rei da mata, que mata quem mata o Brasil. Então, viva Malunguinho, viva o Candomblé Jeje, viva a Jurema Sagrada. Obrigado, Gustavo. Só um rápido parêntese, você falou do arco-íris da Viradouro, tem 2 coisas rapidinhas para contar. A primeira, não caiu um pingo de chuva a noite toda, tá? Porque a formação do arco-íris depende do sol e da chuva. Não caiu um pingo d'água a noite toda. E segundo, eu ouvi o pessoal falando assim, teve gente que pensou que fosse cenográfico. O pessoal falou assim, pô, a Viradouro está com dinheiro, os caras fizeram um arco-íris. É sério, o pessoal pensou que a Viradouro tivesse produzido aquele arco-íris, mas não, foi coisa realmente do sagrado, né? Inclusive a gente está aqui, todos nós estamos aqui, né? Todos nós aqui nesse auditório, nós estamos dando sequência ao legado dos nossos ancestrais. Todos nós aqui temos uma missão, uma função, seja na escola de samba, ou na liga, ou atuando na imprensa, nas cidades de vocês, todos nós aqui temos uma missão, né? É dar prosseguimento a esse sagrado. Antes de passar para o final, aqui para a fala do nosso querido Ailton Graça, quero chamar o presidente Cachito. Presidente, o presidente Cachito quer fazer o uso da palavra aqui. Vamos aplaudir, vamos aplaudir mais, gente, vamos lá. O pessoal não almoçou não, pô? Ei, presidente. Vai cumprimentar o mestre, lógico. Continua saindo lá no fundão na bateria? Continua no fundão na bateria lá com o surdo? Está lá no fundão, eu sei. Presidente, por favor. Você tem um anúncio a fazer, né? Tem um anúncio. Gente, bota aqui. É que demora a ligar uns segundinhos. Acho que já está bom. Vai com o meu. Gente, rapidinho aqui, para não estragar a reunião de vocês, a FENASAMBA, ela tem um quadro dos beneméritos e um quadro de pessoas, artistas, divulgadores, personalidades do samba, que a gente inaugurou a Academia dos Embaixadores da FENASAMBA. Né? Começamos com 2 mulheres, né? Quitéria Chagas, rainha de bateria do Império Serrano. O presidente está aqui? Império não, né? E a Selminha Sorriso, que nomeamos em 2023, lá no Rio de Janeiro, na sua terra. Nessa Conasamba, super especial, na mesa das mulheres, nós nomeamos mais 2 embaixadores, a Vic Tavares e a Sávia Davi. E nessa mesa também a gente vai homenagear mais uma personalidade do samba. Esse é um amigo meu, irmão no corintianismo, né? Começou no Gaviões, depois foi para mim a camisa 12, e a gente caminhou sempre juntos. Foi um grande apoiador da minha candidatura na UESP, quando eu fui eleito em 2009, e hoje dirige das maiores escolas de samba de São Paulo, a mais antiga escola de samba em atividade na cidade de São Paulo, com esse perfil.
E eu queria trazer aqui o meu irmão. Vem aqui, mestre. O Ailton sempre esteve comigo em todas as atividades e demorou 6 Conasambas, mestre, para trazer ele. Ele veio, adiou gravação, adiou uma série de coisas, né? No meio do percurso eu achei que ele não vinha mais, mas ele está aqui. Então, meu amigo, meu irmão Ailton, você é o novo embaixador da FENASAMBA. Quero que você aceite, né, essa homenagem, o carinho, e vamos correr junto pelo Brasil agora. Vamos junto. Obrigado. Fala aí, embaixador. Acho que tá, obrigado, Patrícia. Eu não sei nem o que falar. Primeiro você me sacaneou. Gente, eu sou assim mesmo, eu me emociono. Até com propaganda de TV eu saio chorando. O Cachito é uma liderança que a gente tem em São Paulo, não só pelas questões do Corinthians, mas pelas questões do samba. Do samba. É um guerreiro, assim como o nosso presidente Nenê, presente aqui. É um cara que defende o mundo do samba de uma forma tão nobre, de espírito nobre, né? Herdeiro das grandes nações Zulu, né? Do nosso povo. Então, hoje eu tô presidente zelador da escola de samba Lava Pés Pirata Negro, agora Lava Pés Pirata Negro, e que só é possível essa escola continuar existindo, não tem enrolado o pavilhão, porque na gestão do meu irmão Cachito, ele, por ser a escola mais antiga em atividade, né, ele criou uma lei que proíbe que a Lava Pés enrole o seu pavilhão, né? Assim como antigas escolas, como a primeira de São Paulo, tantas outras escolas desapareceram, mas a Lava Pés, ele criou essa lei para preservar uma história gigante que tem por detrás, que é a história de uma mulher chamada Madrinha Eunice, né? A primeira presidente de escola de samba, né, do Brasil, né? E que sentou e enfrentou vários homens nas suas mesas de negociação e de andamento da escola de samba e do samba de São Paulo. Então, meu irmão, obrigado. Espero honrar você e tantos outros que vieram antes de nós, assim como Madrinha Eunice. Na verdade, a gente fez na UESP, né, Nenê? Grande presidente Nenê, meu irmão. Tá aqui. Uma frase sobre que a Madrinha Eunice falava do Lava Pés. Exato. Que ela tinha começo e jamais terá fim. Jamais terá fim. Então, pelo menos o presidente Nenê continua com esse legado, e a sua administração, lá porque o Lava Pés está indo muito bem, nunca vai ter fim. Tamo junto. Axé, irmão, axé. Obrigado, presidente. Homenagem mais do que justa. Agora, dá um segundinho aí para o Ailton se recompor, bebe uma aguinha, enfim, né? Então, para encerrar, né, essa primeira parte, lembrando que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, né? O nosso querido Ailton Graça, ator, presidente da Escola de Samba Lava Pés Pirata Negro, a escola de samba mais antiga do Carnaval paulistano. Uma honra ter você aqui com a gente, Ailton. Obrigado. É contigo. Bom, pode se levantar também. Se eles que não são atores se levantaram, pelo amor de Deus, né? Não, eu tenho uma certa intimidade com esse espaço chamado Quase palco. Nada, né? Quase nada. Eu gosto de palco, tremo até hoje, qualquer estreia, qualquer apresentação. Acreditem, eu estou tremendo aqui, em função de estar aqui falando com tanta gente. Primeiro eu queria pedir a essa
essa mesa maravilhosa, pedir agora aos meus mais velhos, pedir a benção, né, aos meus mais velhos aqui. Eu sou de religião de matriz africana, né? Eu sou do Queto, da casa Omio Juarô, de Mãe Beata, hoje Babá Adailto, em Nova Iguaçu. E eu estou carregando um nome aqui, né, uma saudação aqui no meu peito, que é saudando Exu. Tá? Eu estou hoje como presidente, e eu sempre digo zelador, porque estou zelando pela Escola de Samba Lava Pés, hoje Pirata Negro. Eu explico já por que o Pirata Negro. Se eu estou hoje ali, é porque eu estou na missão de meu babá Exu. Tá? Eu sou de Oxóssi, carrego um Ogum secreto, estou contando meu segredo aqui, hein? Quem quiser fazer macumba, a hora é essa. Né? Carrego um Xangô de herança, tenho boca de Exu, mas quem coordena toda essa energia que eu tenho é Mamãe Oxum. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho, vou tentar ser breve, eu nunca sou, tá, gente? Mas vou tentar ser breve agora, explicando um pouco desse rolê até chegar na Lava Pés. A minha família é do sertão da Bahia. A minha bisavó, que morreu com 110 anos, Maria de Clemência, a minha avó, ela foi quem trouxe toda a minha família de Pau de Arara para São Paulo. A minha avó foi mãe de santo, foi parteira, né? E a minha avó, quando chegou em São Paulo, eu era super apaixonado pela minha avózinha, e a minha avózinha, ela me ensinava secretamente a tocar pandeiro, porque a família toda tinha se tornado evangélica. Ela virou evangélica também, porque ela falou lá, uns lugares legais, que tem uns pretos lá para eu namorar, né? Mas quando chegava o dia 2 de fevereiro, minha avó evangélica, ela colocava a roupa de Iemanjá e me arrastava para o mar. E ela sempre dizia: eu não vou esquecer nunca que eu sou preta, eu não vou esquecer nunca que eu sou macumbeira, mesmo estando de frente da Bíblia, tá? Então não esqueça que você é preto, você é negro. E ela me ensinava as mandingas dela, as coisinhas dela, como cultuar os nossos ancestrais, né? Essa minha devoção ao orixá, a minha devoção, mesmo não tinha uma casa ainda, foi muito forte com a ligação com a minha avó. Eu participei do Balé Folclórico de São Paulo, da formação do Balé Folclórico de São Paulo, durante 23 anos, do Balé Folclórico Abaçaí. Então eu viajei o mundo todo, o Brasil todo, na verdade, perdão, eu falei o mundo, mas é o Brasil todo, fazendo pesquisa das manifestações tradicionais e folclóricas do nosso país. Então, fui visitar Bumba-Meu-Boi, Catira, Congada, Moçambique, Cacumbi, Cacuriá. Eu fui atrás de um monte de coisa para entender a nossa brasilidade. E nessa minha trajetória de virar ator, eu nunca quis fazer jazz, eu nunca quis fazer nada que não fosse genuinamente nosso. Porque eu estava procurando a originalidade do ator brasileiro através das suas manifestações e, sobretudo, do nosso povo preto. Né? Então, a minha formação vem desses terreiros, né? Desses terreiros que cultuam a nossa ancestralidade, que fala do nosso povo ancestral. A minha família foi uma das fundadoras da Escola de Samba em São Paulo, independente do Jardim Miriam. Nós éramos da Americanópolis. As nossas famílias se conheciam. E o que mais me fascinava no carnaval, e eu não entendia o que eu estava fazendo ali no meio do carnaval, era o tambor. O tambor me fazia dançar, o tambor fazia o meu corpo não ficar parado, né? E eu sempre fui apaixonado por aquela estrutura. E nós íamos com a Independente do Jardim Miriam, uma escola já extinta, a gente ia desfilar, às vezes no ferro, às vezes com um número reduzido de ritmistas, batuqueiros, né? A gente ia sabendo que a gente não ia ganhar o carnaval, mas a gente ia por devoção ao samba. É por isso que eu me denomino zelador. O samba, para mim, é também uma deidade, é também um tipo de catiço, um tipo de orixá. Tá?
Então, dentro desse universo no mundo do samba, eu fui criado, fui sendo doutrinado na Independente de Jardim Miriam. Quando acabou a Independente de Jardim Miriam, eu fiquei muito mal, acabou a nossa escola, e o meu tio, falecido tio, que chamava Nenê também, me pegou e me levou para Vai-Vai. Foi onde eu aprendi a sambar direito. Né, Tadeu? Passista da Vai-Vai. Então eu vi aquela batucada, tocando daquele jeito, aquele tambor, já do mestre Tadeu. Ficava fascinado com aquilo tudo. Eu falava, gente, aqui que eu quero. Meu tio me impediu de sair na Vai-Vai o primeiro ano, que eu era muito pequeno. Ele falou, você vai se perder, que você é maluco, você vai querer seguir a escola. Então me levou para desfilar em outra escola, chamada Tom Maior. Foi a primeira escola que eu desfilei, mas a paixão sempre foi Bela Vista. Sempre foi o tambor da Bela Vista, que era o Quilombo da Saracura, né? Que era o Quilombo da Saracura. Então, minha trajetória foi assim. Depois eu fui para outras escolas, fui para Gaviões da Fiel, fui para uma porrada de gente, saí do mundo do samba e fui investir mais na minha carreira, mas sem tirar o pé do balé folclórico, durante eu fiquei bastante tempo. Vou voltar a falar da minha religiosidade. Dentro da minha religiosidade, ainda não vivida em terreiro, eu sempre associei Nossa Senhora com Mãe Oxum. Eu tinha um projeto que eu criei em 2014, chamado Samba para Nossa Senhora, porque na verdade eu estava cultuando a minha Mãe Oxum. Eu tenho uma paixão gigante por Nossa Senhora Aparecida. E voltando a falar do sagrado, foi num evento do balé folclórico, eu já tinha me distanciado do balé folclórico, mas eu fui fazer um fechamento do balé folclórico, que era carregar Nossa Senhora Aparecida. E carregando Nossa Senhora Aparecida, tinha que guardar ela. Era uma festa chamada Revelando São Paulo, é uma festa gigante que acontece em São Paulo, né, que eu ajudei a fundar esse evento. E na hora que eu peguei a imagem de Nossa Senhora para guardar a imagem de Nossa Senhora, né, quem é da religião sabe, e quem não é também deve ter os seus sinais, eu recebi um sinal de Mamãe Oxum, dizendo que estava na hora de juntar o povo e de compartilhar tudo que eu havia conquistado até aquele momento. E ali veio a minha avó, veio a escola lá atrás, e eu comecei a ligar para algumas pessoas para a gente correr atrás de uma bandeira de escola de samba, para que a gente pudesse dar prosseguimento a um quilombo cultural urbano. Perturbei o Nenê, fiquei muito, Nenê, tem alguma escola aí, enrolando o pavilhão, não sei o quê. Fui atrás de um monte de coisa, até que eu vi uma postagem da antiga presidente, da Rose Marcondes, dentro do Facebook, falando que ela não aguentava mais, que ela precisava enrolar o pavilhão. A gente estava negociando com uma outra escola, mas quando eu vi aquilo, eu fui fazer os meus trabalhos na praia, fui fazer saudação a Exu. Falei, meu pai, me dá um sinal de que escola que vai ser. E eu sentei num lugar para fazer as minhas preces. Quando eu voltei da praia, tinha acendido minha vela, feito tudo, e eu sentei num lugar, no prédio, lá na Barra. Quando eu olhei para a placa em cima, estava escrito, Lava Pés, que era o lugar de lavar os pés. Aí eu falei, é essa a escola. E aí eu fui atrás, perturbei o Nenê, peguei o telefone da Rose, fizemos todos os trâmites, e hoje eu estou presidente zelador da Lava Pés. A Lava Pés é a escola mais antiga em atividade. Ela está com 88 anos. Foi batizada pela Estácio de Sá, quando a Estácio de Sá ainda era São Carlos. Então, a trajetória da madrinha Eunice na construção desse quilombo cultural urbano mudou o samba de São Paulo. Em São Paulo não tinha mestre-sala nem porta-bandeira. Foi a Lava Pés que levou. O que tinha era porta-estandarte, porque as escolas ditas mais velhas do que a Lava Pés, elas eram, na verdade, cordões. Eram cordões, vai, era o cordão. A Camisa tinha o Campos Elísio. Tudo começou lá atrás, uma história muito louca no Lago da Batata, com o senhor Dionísio. Essa é a história do nosso samba, mas dentro da estrutura de escola de samba, que não veio de cordão, mas veio diretamente como escola, teve a primeira de São Paulo, que ficou 2 anos viva, e depois veio o Lava Pés.
né, criado por Madre Eunice, Zé da Caixa e Zé Pinga. A escola de samba Lava Pés, na época era só Lava Pés, ela também foi pioneira em levar a comissão de frente para São Paulo. Não existia comissão de frente, né? A comissão de frente foi criada lá pelo pai do Candeia, na Portela, chegou em São Paulo por intermédio de Madre Eunice. A primeira comissão feminina que se tem notícia no Brasil foi criada por Madre Eunice. Hoje, eu adicionei o nome Pirata Negro à escola, porque eu sou um dos fundadores do MNU, Movimento Negro Unificado. Eu estava na formação do MNU. E porque eu tenho a pauta preta, eu fui professor da USEM, da FEBEM, eu tenho a pauta preta carregada na comunidade e na favela que eu nasci, que era o Buraco do Sapo. Então, essa pauta não me abandona nunca. E ouvindo o recado que me foi dado por minha mãe Oxum, a gente tem que dar continuidade e seguimento para que esses quilombos culturais urbanos, que é assim que eu vejo a escola de samba, continue existindo, resistindo e se fazendo ouvir. Dentro da estrutura da escola de samba, nós temos grandes carnavalescos que conseguem captar a urgência e a necessidade do que aquela escola, do que aquele quilombo, do que aquela comunidade quer se manifestar na avenida. Existem várias estruturas de escolas de samba que se veem só como empresa, escolas de samba que se veem só pela questão do entretenimento, e escolas de samba que querem continuar fazendo um trabalho de continuidade quilombo cultural urbano, que é o lugar onde todas surgiram. A estrutura da escola de samba surgiu desse quilombo, através da Estácio de Sá, e virou esse revertério por aí afora. Quando eu escuto, né, um enredista que vai na sua pesquisa, vai no cerne das questões para enaltecer e contar a nossa história, é de uma grande felicidade que hoje os acadêmicos estejam dentro da escola. Mas a escola, ela também sobrevive sem a orientação da academia. A escola depende dos nossos grandes mestres griots que criaram calo na sola do pé, que foram dentro da sua intuição, e intuição nada mais é do que uma orientação ancestral de como construir esse quilombo cultural urbano, de como dar voz a um povo que vai para a avenida celebrar aqueles que passaram, celebrar aqueles que ainda nem chegaram e celebrar o presente. Toda escola de samba tem lá no seu cerne, a diretoria passa, a diretoria vai embora, a diretoria deixa de existir, mas aquela comunidade que está ali, ela está por uma questão muito simples. Nós, todos brasileiros, nós temos a nossa bandeira, a pátria, e nós amamos a bandeira da nossa pátria, do Brasil. Mas a bandeira da escola de samba, o pavilhão, assim como eu aprendi com minha avó, o pavilhão, o estandarte do maracatu, o estandarte das folias de reis, eles são bandeiras de nação, onde a nação preta sobrevive. Aprendi com minha avó que quando ela via um mastro com um pano estendido na ponta azul, ali era Portela, mas também era a casa de Oxóssi. Que assim como a bandeira, um pau da bandeira, tinha lá o seu tecido vermelho, né? E que a gente olhava e falava, gente, aquilo ali é o Salgueiro, mas aquela também é uma casa de Xangô. A batucada, né, mestre Beto, a nossa batucada de São Paulo, que vem de uma região de Pirapora, mas as batucadas oriundas do Rio de Janeiro, todas tocavam e tem a sua célula principal tocada para algum orixá. Então, aquele lugar também é um lugar de pertencimento, é um lugar de acontecimento. Nas escolas de samba era onde acontecia o velório, era onde acontecia o batizado, era onde a gente celebrava, mesmo que fosse na rua, né, Beto? A gente passou por isso, né, Tadeu? Quantos aniversários foi feito na rua ali da Vai-Vai, né? Então, o velório, na quadra. Então, gente, esse lugar que reúne, como o Beto disse, gente de vários segmentos, estão ali por aquele pavilhão, para defender aquele pavilhão
independente de quem está presidindo a escola. É isso que a gente fala, o chão da Vai-Vai está vindo. Vixe, olha o chão do Camisa chegando. Caramba, olha o chão da Peruche. Ih, esse barulho aí é Nenê. Então a gente sabe quando o chão de uma escola está chegando pela sua comunidade, pelo seu cantar na avenida. Estar hoje como presidente, zelador da escola de samba, Lava Pés Pirata Negro, é uma honra muito grande, é um prazer muito grande, um desafio muito grande, tentar juntar gente, tentar fazer com que essa escola que estava adormecida, né, passe para as pessoas que estão assistindo o desejo de reverenciar aquele pavilhão de nação, criado lá atrás por Madre Eunice. Então, o meu maior desejo, à frente desse pavilhão, eu nunca tive experiência como gestor de carnaval, como presidente, nunca. Eu sou um cara guiado por Exu. Então, os pares que me chegam para me auxiliar em setores de escola de samba, onde eu não tenho expertise. Mas quando as pessoas chegam lá, eu estendo o tapete vermelho para que elas me auxiliem na construção desse quilombo cultural urbano. E a gente está aguardando chegada de pessoas aí. Tem gente que me prometeu que vai fazer uma palestra lá na quadra, né? Então já estou armando, já estou dizendo aqui que eu estou cobrando mesmo a palestra lá na quadra. Tá bom? Fala, irmão. O Tadeu, ele é lava-pés. Isso aí, Tadeu. Você nasceu lá, Carlão, que fundou a Peruche, né? Seu Nenê viajava com a madrinha para o Rio de Janeiro, atrás das escolas de samba. Enfim, o que eu quero é simplesmente poder honrar todos aqueles que vieram antes de mim à frente dessa escola, que é uma grande fênix, mas é defender o samba como um todo. E isso tudo é para dizer que ouvi-los foi um prazer gigante, mas estar aqui na Cona Samba, reunindo o samba, né, vocês estão respondendo o chamado do tambor da Cona Samba, da Fena Samba, do presidente Cachito, e estão vindo para cá para a gente debruçar sobre aquilo que a gente mais ama, que é a escola de samba. Então, para você que é sambista, para você que cultua o samba, para você que é devoto do samba, né, todo o meu amor e a gratidão pelos ensinamentos de vocês. Muito obrigado, Ailton. Vamos abrir para as perguntas, então. 3 perguntas. Quem se candidata? Já temos aqui a primeira. Vamos levar o microfone lá. E tem uma aqui, e tem ali. Fechou aqui, então. Vamos. Vocês acham melhor que uma? É melhor a gente fazer as perguntas todas, depois cada um vai respondendo, né? Aqui no meio. Aqui. Depois ali, depois ali. Boa tarde a todos. Peço licença para fazer essa pergunta. Me chamou muito a atenção quando o nosso enredista escorreu sobre os enredos, e eu queria fazer 2 perguntas assim associadas, né? Primeiro, quando é que o enredista entende que ele se convence que aquele ali é o enredo para ser sugerido, não sei se seria essa a palavra, para aquela escola naquele carnaval? E a partir disso aí, como é que ele convence, como é que ele, não queria dizer negocia, mas como é que chega para convencer a escola de samba para fazer aquele enredo? Obrigado. Segura, é melhor a gente vai pegar todas, aí vocês vão respondendo. Próxima aqui. Pode fazer. Seria bom para o pessoal se apresentar também, para todo mundo saber quem é quem. Oi, tudo bem? Prazer, boa tarde. Eu sou Isabelle Nunes, eu sou estudante de História aqui da UFSC mesmo. Primeiro eu quero dizer que é uma honra escutar todos vocês. E no meu curso, atualmente, eu tenho pesquisado a minha visão de como o Carnaval de Avenida, principalmente do Sapucaí, é um sopro de liberdade para o povo preto, para o povo negro aqui no Brasil, em meio à violência de Estado que a gente sofre ao longo de todo o ano. Eu faço isso a partir do relato do Max Ângelo, que foi violentado em 2023, chicoteado no Rio de Janeiro, e desfilou pela Tuiuti como líder da revolta da Chibata, mas eu poderia usar também o Galo de Luta, que desfilou na Vai-Vai também em 2024,
né? Na Portela, que teve o Carro Lindo das Mães, e em 2024 também. E a minha pergunta vai principalmente para o carnavalesco Mauro, mas eu fico honrada se todos puderem responder, que eu queria entender melhor como o carnaval pode operar para denunciar as violências sofridas pelas pessoas negras no Brasil atual e, principalmente, quais os limites colocados pelo Estado a essas possibilidades de denúncia. E aí, voltando às suas palavras, Mauro, o quão arriscado é fazer isso. Maravilha, obrigado. Agora, ali no canto, por favor. Opa! 3, 4, 5, 6, 7. Foi. Boa tarde, Serratini, programa Voz do Samba aqui de Florianópolis e podcast Floripando. A pergunta é a seguinte: o carnaval é a única cultura que consegue fazer com que as pessoas sejam visíveis durante 1h10 e leva alguns temas que muitas vezes a sociedade procura esconder ou ignorar. Mas mesmo assim, por que o carnaval é tão descriminalizado se no final das contas toda a sociedade tem na ponta da língua o samba durante essa 1h10 e canta tantos temas que durante o dia e durante anos às vezes é escondido? Maravilha. Tem para alguém específico essa pergunta? Não. Aí fica livre. Oi, diga, Júnior. Deixa o Mauro responder primeiro, porque o Mauro... o Mauro tem avião para pegar. E ele precisa ir embora. Então vamos lá, Mauro. Cadê o microfone? Tem algum aí do lado dele? Está vindo o microfone aí. O Mauro tem que pegar o avião daqui a pouquinho, depois o Gustavo responde. Vamos lá, Mauro. Vocês me desculpem, mas eu não posso perder esse voo. Tem uma criancinha lá em casa me aguardando. Ia ser um prazer muito grande permanecer e continuar com o debate. Com relação à pergunta de como que o carnaval pode e deve, hoje a Marquês de Sapucaí é, sem dúvida nenhuma, um grande lugar de fala. Especificamente nesse último período, a chegada dos acadêmicos na avenida, isso proporcionou, de alguma maneira, que a Marquês de Sapucaí se abrisse com os debates muito mais importantes. A chegada dos acadêmicos e a coragem de carnavalescos como Leandro Vieira, né, que trouxe, sem dúvida nenhuma, enredos fortíssimos na Mangueira, o próprio trabalho de Jacques Vasconcelos junto com o Patrick. Então, hoje, a Marquês de Sapucaí proporciona isso. E eu costumo dizer que a Marquês de Sapucaí, hoje, ela é... A nossa função é transformar o nosso desfile linear num filme legendado. Eu sempre falo isso. Por que o filme legendado? O samba de enredo é a legenda do meu filme. Eu vou produzir o meu filme. E hoje eu tenho uma plena liberdade de poder colocar na avenida enredos muito mais contundentes, como é o caso das mais antigas da vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite, que é o enredo sobre as profissionais do sexo, né? E eu só posso colocar esse enredo hoje, eu só pude colocar esse enredo hoje, porque o Jaque abriu a porta esse ano com os travestis, enfim, o Leandro com os enredos politizados, e a própria Grande Rio com Gabriel e Leonardo. Então, essa nova geração proporcionou a esse velho carnavalesco o prazer e a coragem de poder colocar na avenida enredos tão contundentes. Não existem restrições. Eu acho que a gente não pode permitir que existam restrições. Eu estou aqui com a Isabel Valença, sabe muito bem disso. Não podem existir restrições. O carnaval ele tem que ser aberto, ele tem que ser democrático. Ele é aberto e ele é democrático. Portanto, eu acho que cabe qualquer enredo, cabe qualquer discurso. Durante muito tempo nós fomos proibidos de colocar imagens religiosas no desfile, né? E imagens religiosas da Igreja Católica, né? Então, durante muitos anos, eu e Gustavo Melo, quando fizemos o Círio de Nazaré, o grande sacada, como que a gente vai representar a Virgem de Nazaré, se eu não posso botar a Santa? E aí, mais uma vez, eu vou relatar um desses momentos mágicos do Carnaval. Criamos um cone de tecido, porque entendemos que a figura da Virgem era um cone, né, com seu manto, iluminamos por dentro, e a gente conseguiu, sem dúvida nenhuma, trazer o Círio de Nazaré para a Marquês de Sapucaí, num dos mais emocionantes desfiles da minha vida, porque foi um desfile que foi pontuado pela tranquilidade, a corda, tinha tudo. Então foi um desfile que o barracão transcorreu numa tranquilidade absoluta. Então essa coisa do sagrado, né,
ele também vai para o barracão, desde o início, desde a primeira contratação. Eu nunca, olha que naturalmente um barracão de escola de samba é um lugar hostil. Isso aí eu falo porque o barracão de uma escola de samba é um ambiente hostil, é um universo hostil, porque ali você lida com egos, com prazo, o prazo é terrível, né? O prazo, a pressão, o não gasto, né? Os questionamentos plásticos. Então, o barracão naturalmente é uma questão, é um lugar hostil. E, no entanto, no momento que a gente inaugura o barracão da Viradouro, com a gestão do Zé Carlos Monassi, que foi um grande dirigente, e essa Viradouro traz o Círio de Nazaré, é um barracão de uma tranquilidade absoluta. O nosso desfile foi um desfile também de uma tranquilidade absoluta, e choveu. Choveu muito, muito, muito. Choveu na concentração, na montagem dos carros, mas de alguma maneira aquela chuva, eu até hoje me vejo junto ali naquela comissão de frente da Débora Coker, com Ulisses Cruz, né? Com figurinos do Gabriel Vilela, é uma maravilha aquela abertura. Então eu me vejo ali, até hoje, a sensação daquela chuva, que nos tirou até o segundo lugar, porque tivemos um jogador que disse que a roupa manchou por conta da chuva. Que culpa temos nós, né? Enfim. Então, o que eu quero hoje, eu quero concluir e agradecer mais uma vez a presença aqui, dizendo que hoje o Carnaval ele é totalmente aberto, ele é democrático, ele está totalmente à parte, ele está totalmente distante de qualquer tipo de censura. E ele tem que ser assim, porque as novas cabeças que hoje militam no Carnaval têm esse olhar e continuem tendo esse olhar. Maravilha, obrigado. Vamos aplaudir o Mauro Quintais, que vai nos deixar agora rumo ao aeroporto. Não, por favor, vai nos deixar agora não, gente. Eu vou não, só vai nos deixar de avião, vai pegar o avião para o Rio. Está aqui o seu certificado, obrigado, Mauro. Vai sair um pouco mais cedo, pois tem seu voo para pegar para o Rio de Janeiro. João Gustavo Melo, meu querido. Muito obrigado pela pergunta. Assim, é difícil da gente apontar porque assim, a escola de samba ela é uma criação coletiva. Hoje é muito mais coletivo do que era. Então a gente tem hoje a possibilidade de uma ideia de um diretor de carnaval, de um mestre de bateria, de um presidente, não só do carnavalesco. Mauro, um abraço, meu amigo. Te amo, meu amigo. Bom retorno. Bom retorno, Mauro. E assim, a partir disso as boas ideias vão fluindo. Não é mais monopólio do carnavalesco. Pode até ser também, mas a partir disso é uma discussão. Mas o seguinte pergunta que a gente tem que fazer, isso o Fabato fala muito bem, em que aquele enredo escolhido ele vai incendiar a minha comunidade. Ele vai de alguma forma mexer com ela, vai gerar bons sambas, porque é isso que está acontecendo. A gente não, quando vai pensar um enredo, não vai pensar mais apenas no visual. Hoje é pensar como aquilo vai render bons sambas. Então, a primeira pergunta é, dá bom samba? O presidente chega para o Patrick, vai dar bom samba? A comissão vai ser legal? Então, a partir disso vai se gerando essa discussão mais coletiva. E resumindo, assim, tem uma amiga minha do Salgueiro, ela é neta de uma fundadora do Salgueiro, a Patrícia, ela falou o seguinte, sobre o Salgueiro e tal, quando eu era do Departamento Cultural, fui durante 19 anos do Departamento Cultural do Salgueiro, ela falou o seguinte, Gustavo, deveria ter um subquesito dentro do julgamento do quesito enredo chamado pertinência. Os enredos poderiam haver um julgamento do que seria pertinente para aquela comunidade cantar, e isso envolve um estudo muito grande, uma vivência muito grande dentro daquela comunidade. Então, assim, hoje é mais complexo, respondendo mais objetivamente a pergunta, essa questão de ter um enredo, para vocês terem noção, para 2026, lá na Viradouro a gente apontou, a gente indicou 8 enredos, Tarcísio Zanon e eu, para a diretoria. E estávamos encaminhando para um enredo. Até que o presidente chegou num dia no almoço e disse assim, e se a gente fizesse o Cissa? Os 8 caíram na hora. É esse. Acabou. Não tem mais discussão. Qualquer enredo fica pequeno diante do Cissa. Então é isso. Assim, às vezes a ideia vem de qualquer pessoa e a gente, quando é boa, a gente abraça.
Maravilha. Quem se candidata a responder a terceira pergunta sobre o porquê que o carnaval, porquê que as escolas de samba são tão perseguidas, apesar de serem tão importantes? O Eduardo já pegou o microfone ali, já quer... É que o Patrick já apontou para mim aqui, automaticamente. Você né? foi eleito para responder? Eu não acredito que seja tão perseguida quanto era antes. Né? Aquilo que eu comentei falando, que o carnaval hoje ele é um meio de comunicação muito fácil na leitura de toda a concepção plástica, e ele agrega a todas as qualidades e quantidades de pessoas sociais, independente de tudo, né? O que eu acho que tem é um pouco dessa resistência de imaginar-se o carnaval como era antigamente, entendeu? Que questão de exposição de corpo, ou associar aí o carnaval à brincadeira de rua de uma forma mais agressiva. Né? Então, eu tenho essa visão. Eu não vejo hoje mais o carnaval com essa questão de marginalização. Ao contrário, o carnaval se tornou um evento até de elite. Né? Então, assim, é muito comum e hoje até sucesso. Né? Todo mundo quer fazer parte do carnaval, quer ser tema de carnaval e até rainha do carnaval, como nós estamos vendo aí, rainha de bateria. Entendeu? Então, não vejo dessa forma mais não. Já se aconteceu. Tá? Isso na minha questão de visão. Ok? Maravilha. Então, quero agradecer as presenças do João Gustavo, né, do nosso mestre Beto, Patrick, Ailton Graça, Eduardo Caetano. Obrigado a todos pela presença. E, nossa. O Gustavo tem um brinde aí, né? Espera aí, já está acabando. Isso a gente está com o horário atrasado, mas vamos embora. Só um minutinho, desculpa, só um minutinho. Pessoal, eu trouxe um brinde presente da Unidos do Viradouro, do presidente Marcelo Calil. E é coisa boa, os brindes da Viradouro são bons. Infelizmente só trouxe um porque eu cabia na mala, na bagagem, mas eu não sei como fazer esse sorteio, mas eu tenho pelo menos assim, vou fazer mediante uma pergunta. O Baltar não pode responder. Claro que não. Porque ele sabe tudo. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta, quem souber levanta a mão e se a resposta estiver certa ganha a camisa, pode ser? Beleza. O enredo da Viradouro de 2026 é o Mestre Cissa. Beijo, Raquel Valença. O Mestre Cissa, e teve um ano, apenas em um ano, o Mestre Cissa ganhou o estandarte de ouro. Qual foi o ano? Oi? Peraí. Qual o seu? Não? Não. Calma, gente. Peraí. Oi? Alguém falou lá no fundo. Alguém falou lá no fundo, hein? Peraí. Tá ali, ó, lá na... Quem falou 2017? Ali, tá ali, ó. Vem cá receber. Por isso que eu não podia responder, né? Porque foi na minha escola, na União da Ilha. 2017 da União da Ilha, no Zaradembo. Parabéns, gente, aí pro amigo. Vem pra cá. Pra amiga. Então é ela, então. Vamos aplaudir aí, temos uma vencedora. Agradeço a todos, vou entregar aqui os certificados, né? Eduardo, Ailton, Patrick, mestre Beto, João Gustavo. É isso, gente, muito obrigado. Continuem por aqui, teremos já outra mesa aqui. E quem não comprou meu livro ainda tem aí, gente, é só me procurar. Eu vou fazer meu jabá aqui rapidinho. Obrigado, gente. Vamos que vamos.